confesso que eu fiquei... É lógico que ninguém quer perder, né? Mas eu gostei muito do rendimento da equipe, da forma que se propôs a jogar. Foi o jogo que a gente mais teve posse de bola, na casa do adversário. O Primavera montou uma equipe muito forte, né? Se você pegar o meio para frente do Primavera, são jogadores que até outro dia estavam numa Série B. Então, uma equipe muito forte, na casa deles. E mesmo assim, a gente, até tomar o primeiro gol, a gente estava controlando o jogo com a bola, atacando mais com o adversário, marcando muito bem. E realmente, numa infelicidade, aí vem o mérito do adversário, da qualidade do adversário em fazer o gol, uma finalização fora da área. Mesmo assim, a gente ainda colocou a bola no chão. Logo na sequência, quase empatamos o jogo com o Filipinho. E aí vem o segundo gol, também numa falha nossa, a gente perde a bola no meio de campo, uma transição, também uma felicidade do adversário, numa qualidade de finalização. Mas a gente, mesmo assim, não deixou de jogar, foi para cima do adversário, procurou finalizar, né? Coisas que não aconteceu, por exemplo, no jogo contra o Rio Branco, que apesar de a gente não ter perdido o jogo, mas um jogo que a gente finalizou pouco, né? Então você já vê uma evolução em alguns aspectos, mas a gente tem consciência de que já são 3 jogos sem vencer, que a gente precisa vencer, que a gente precisa sim evoluir, né? Melhorar muito nesse aspecto, principalmente de finalização. A gente tem que treinar mais isso, melhorar esses aspectos, por mais que tenha treinado. Então a gente tem essa consciência que a gente realmente tem que continuar numa evolução. Mas eu não posso dizer também que eu estou chateado, afinal a gente está numa zona de classificação, foi a nossa primeira derrota na competição, então agora é equilíbrio, pés no chão, confiança, pensamento positivo que vai dar tudo certo. O senhor falou do meio para frente, nesse jogo a gente viu o Thiaguinho jogando mais centralizado e o Felipe aberto. É uma alternativa também? Sim, sim, a gente estava sentindo essa falta de um jogador a mais no ataque, a gente já fez uma mudança que trouxe um resultado, por mais que não teve o gol, mas a gente já controlou mais a posse de bola, teve mais agressão ao gol adversário, então sim, é uma tendência, né, da gente, e a gente vai buscando, né, eu falei isso antes da competição, a competição ela vai te trazendo muitas respostas, né, e você vai se adaptando de acordo com o tipo de adversário que você vai pegar, você vai vendo que um jogador ou outro vai evoluindo durante a competição e daqui a pouco ele vai jogar mais, isso faz parte, é um processo e a gente vê que é uma construção que no final o que importa, né? Lá na frente que importa, é o resultado final. Agora falando de atletas no modo individual, Igor saiu no intervalo com desconforto, preocupa para o próximo jogo. E o segundo sobre o Diego Paes. Perfeito. O Igor é um jogador que estava muito bem no nosso, mais uma vez, né? Um dos jogadores mais regulares da nossa equipe, é um jogador que tem uma marcação muito forte, que também joga com a bola. E o Igor era uma troca que a gente não esperava no intervalo, a gente ia fazer somente 2 trocas, ele sentiu realmente, é uma preocupação para a próxima partida, mas eu tive que fazer também essa troca, por isso que foram 3 no intervalo. E agora é trabalhar aí ao longo da semana para recuperar o atleta para ver se ele realmente tem condições no final de semana. Aproveitando só o Baraka, tem uma outra Claro. função, né? São volantes, mas tem uma outra característica de jogo. Exato, exato. A gente tem 3 volantes com características bem diferentes. Estou falando dos 3 porque a gente tem 5, mas 3 que têm jogado mais, né? Que é o Jair, o Igor e o Baraka. Os 3 têm características diferentes e é interessante isso é bom. Tem um momento do jogo que você vai ter que usar um ou 2 desses 3, ou às vezes até os 3, então, ou de acordo com o adversário, então é bom que a gente tenha essas opções. Em relação ao Diego, o Diego está voltando de uma lesão, vale lembrar que o Diego fazia 1 ano que o Diego não jogava, né? Então a gente tem que ter paciência, tem que ter calma, é um processo, já tinha falado isso. O Diego teve, depois do retorno dele, já teve 2 lesões, né? Então por isso que o Diego ainda não está conseguindo ajudar a gente, né? Só jogou até agora 15 minutos no jogo contra o Red Bull, mas é um jogador que já está recuperado, está em fase de transição e vamos trabalhar para o retorno dele o quanto antes, que eu tenho certeza que é um jogador que vai nos ajudar, tem uma história linda, muito experiente, a gente precisa disso nesse momento, então a gente acredita que ele vai nos ajudar ainda durante a competição. Esperado para o próximo jogo contra o Fluminense. Agora, como eu falei, né, estudar o adversário, o Capivariano é uma equipe muito boa, nós ganhamos deles aqui, mas mesmo assim eles jogaram muito bem aquele jogo, eles chegaram a diminuir o placar e se a gente não faz 3-1, a gente sabe que a gente teria um pouquinho de dificuldade, porque é um time jovem, um time agressivo, né, não é à toa que está numa Série A2, a mesma divisão de São Bento,
E é uma equipe que eu assisti todos os jogos e vem evoluindo também, né? Trouxe o Vinícius Popó, um centroavante goleador, isso faz a diferença, então a gente vai ter que ter cuidado, ter inteligência para tomar cuidado, porque é um time agressivo, com contra-ataque rápido, finalização, um time rápido no geral. Então a gente vai ter que ser inteligente para tomar as melhores decisões e trabalhar. Estudar bem o adversário e trabalhar para a gente fazer o melhor jogo possível. Porra, meu, deu uma cuspida.